8 de junho de 2025, Taubaté, São Paulo. Mariana da Costa chega ao bar para encontrar os amigos em um domingo à tarde. Mas o que seria um momento de diversão, logo se tornaria o cronômetro da sua morte. Mariana ficaria cara a cara com seu ex-namorado, com quem tinha até uma medida protetiva. Luiz Felipe não se importaria com nada. Mariana seria dele ou ela não passaria o Dia dos Namorados com mais ninguém. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. Daí você venha comigo até o final da conversa que eu vou ter com a doutora Larissa e o doutor Fábio, que são os assistentes de acusação, ou seja, os advogados da vítima, a Mariana da Costa Nascimento, de 28 anos, que foi encontrada morta, foi morta pelo namorado Luiz Felipe, lá na região de Taubaté, na cidade de Taubaté, ali no Vale do Paraíba de São Paulo, como vocês já devem ter visto na abertura. Mas o mais importante desse primeiro contato, que eu sempre digo, da importância do advogado criminalista, tanto no lado da defesa, como no lado da acusação. É claro que quem é o dono do processo é o promotor, porque é o Estado que representa contra o autor de tudo. Mas é super importante que as famílias de vítimas tenham um assistente de acusação junto, um advogado criminalista, para que ele possa, inclusive, fazer um meio de campo mais fácil entre família e promotor, trazer as explicações jurídicas, que são muito técnicas muitas vezes, e as famílias foram pegas de surpresa, tanto no crime, como serão pegas de surpresa nesse novo linguajar que vai invadir a vida delas. Então, por isso que eu sempre digo da importância dos advogados criminalistas. Doutora Larissa, doutor Fábio, sejam bem-vindos ao canal. Aqui vai ser uma conversa a três. Então, eventualmente, um pode sobrepor o outro, um pode pedir a palavra, mas aqui não é um tribunal, então pode falar, olha, deixa eu só fazer um adendo, outro, então antes que as pessoas reclamem, estão falando juntos. Às vezes, numa conversa, a gente fala junto. Então, sejam bem-vindos ao canal novamente. Obrigada, Beto. Obrigado, Beto, pela oportunidade. Eu que agradeço vocês estarem aqui. Esse é um caso que aconteceu agora, em junho de 2025. Não é isso? Próximo ao Dia dos Namorados. Eu aprendi com os psiquiatras forenses que eu trabalho há muito tempo que datas são sempre muito importantes em crimes familiares. Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversários e Dia dos Namorados. Eu tenho percebido e tenho feito vários crimes que aconteceram nessa data especificamente. E esse é um caso de um ex-namorado com namorada, mas vocês vão me contar a história. Vocês se decidem quem começa. Eu queria conhecer primeiro a Mariana da Costa, uma moça jovem de 28 anos. Quem era a Mariana? Quem é a Mariana? Qual a história dela? Qual a biografia? E se vocês já quiserem trazer junto quem é o Luiz Felipe e como eles se conhecem, como se desenvolve essa relação, eu queria começar pelos personagens. Por favor, doutora Larissa. Pode começar, doutora, a explicar a história dela. Bom, o caso da Mariana é um caso que nos surpreendeu muito aqui na cidade de Taubaté, né, porque foi um crime cometido de feminicídio contra uma garota muito sonhadora, que tinha projetos de vida fabulosos, não somente para crianças, mas como também para senhores, né, que ela estava se formando em enfermagem, tinha um projeto muito bonito, para um trabalho social muito legal destinado a isso. Só que, infelizmente, diante do ato do Luiz Felipe, que cometeu um feminicídio, tirando ela de um local aqui em Taubaté, onde é um bar, onde tem alguns eventos, né, e tinha uma festa nesse dia lá, ele a pegou e, né, levou para casa dele e, nesse momento, ele acabou cometendo o crime.
Inicialmente, começou as investigações depois do sumiço de Mariana, depois dela ter mandado uma mensagem para a mãe. Desculpa só te interromper, a gente vai entrar no crime. Eu queria conhecer um pouquinho mais a fundo dos personagens. A doutora Larissa, a Mariana da Costa, você me falou que ela estava se formando em Estava se enfermagem, é formando. isso? Isso. Ela tinha 28 anos. Ela já tinha outros relacionamentos, ela tinha filhos, era uma mulher já chegando aos 30 anos. Qual é a história dela, doutora Larissa, com relação às relações anteriores dela, e até como ela conhece o Luiz Felipe? Sim, ela tinha duas filhas. Ela tem uma filha, ela deixou uma filha de 13 anos e uma filha de 6 anos. Nenhuma dessas duas filhas do relacionamento com o Luiz Felipe, eles estavam juntos em torno de um ano, mais ou menos, e eles se conheceram nessas festas, né? Porque em Taubaté tem muitas festas, assim, country, né? Que é interior, enfim. E aí eles se conheceram nessa festa, em alguma festa, e aí eles começaram o relacionamento. Durante o relacionamento, ela notou que o Luiz Felipe era muito possessivo, ele tinha muitos ciúmes dela, então ela começou a se afastar dele e fez uma medida protetiva, né, nesse período. Mas por Mas que ele uma medida continuava. protetiva? Porque querer separar, você não precisa de uma medida protetiva. Ele já tinha sido violento fisicamente, Sim, psicologicamente? já tinha, Por quê? já tinha. Ele ameaçava ela por mensagens, né, de WhatsApp. Inclusive, ele perseguia, né, porque ele não aceitava, né, o fim do relacionamento. Ele ficava na porta da casa dela, porque ele sabia o horário que ela saía para o trabalho. Então ela pegava o ônibus. Então ele ficava no ponto de ônibus, parado com o carro. Várias vezes ela precisou pegar um Uber para não ficar parada no ponto de ônibus. E também ela trabalhava numa loja no centro de Taubaté. Uma das vezes ele foi até a loja e ele foi armado. E o segurança da loja viu que ele estava armado. E reiteradas vezes também ele ligava na loja, sabe, no trabalho dela, ligava, ameaçando, enfim, ficava parado na porta da loja. Então, assim, eram muitas perseguições que ele fazia contra ela. Então, foi necessário que ela realizasse a medida protetiva. Então, ela fez a medida protetiva e, mesmo assim, ele continuou descumprindo a medida. Quanto tempo antes da morte dela? A medida protetiva, se eu não me engano, acho que foi feita em março Ou e seja, ela eles tiveram faleceu uma em junho. relação de quase nenhum tempo e já com tanta coisa. Quem é o Luiz Felipe, doutor? Quem é ele? Qual é o histórico dele? Ele tem histórico de violência? Ele é um homem de 31 anos, se eu não me engano, essa é a idade dele. Qual é o antecedente dele? De onde ele veio? O que ele fazia? O Luiz Felipe, trabalhava em uma fazenda aqui na cidade de Taubaté, e ele era o caseiro da fazenda, e nessa fazenda tinha um matadouro. Então, era uma pessoa que trabalhava com uma matança de animais para o comércio de carne, né? Então, era um rapaz, já uma fama de ser violento, como a doutora falou aí, já andava armado, já cometendo essa agressão contra a Mariana. E era esse fato que a Mariana queria se esquivar. Mas Diante uma do... coisa, eu li que ele é ex-preso. Ele já tem passagem pela criminosa? Ele é um criminoso? Qual é o antecedente que ele Ele tem? tem, ele tem uma passagem só, Sim. Pelo que é? mas eu não sei ao certo te dizer o É que é, interessante mas porque isso não tem ajuda a nada, não, desenvolver a personalidade dele, né? Uma pessoa que tem arma. Essa arma foi encontrada? não foi encontrada, Então não não. sabemos, temos uma informação que ele tem arma, mas não foi encontrada arma para saber. Essa arma ele comprou onde? Ele confirma que tinha uma arma? Como que ele consegue acesso a uma arma? Mas é importante ressaltar que essa passagem que ele tem não tem nada a ver com feminicídio. Não, tudo bem, mas muitos criminosos eles começam na sua violência de outros modos. Assim, você consegue com isso Sim, desenhar essa alma perigosa. Eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se vocês têm como responder. A Mariana sabia que ele já tinha passado pela cadeia, não sei se pela cadeia ou pela justiça? também não sei te Não, Não responder. é uma sabemos. pergunta que nós não sabemos se ela tinha conhecimento disso.
A família Que não informou muitas pra gente vezes é essa. muito importante esses casos que ajudam as futuras Marianas não existirem. Então, por exemplo, muitas mulheres podem estar assistindo aqui, homens também, e se vendo no lugar da Mariana, e se entendendo, e mulheres perceberem que para entrar em relacionamentos precisa saber um pouco o passado desse homem, que ele já traz alguma informação. Então, assim, ele foi preso pelo quê, né? Por quê? Claro que nesses relacionamentos abusivos, esses homens conseguem até reconstruir uma história. Ele passa a ser a vítima da prisão dele. Se foi por violência doméstica, a culpa é daquela louca, que é louca por mim. Mas é sempre importante a gente entender um pouco mais disso. Então vamos mais para junho agora. Ela chegou a, você me falou da medida protetiva por conta de ameaças por WhatsApp. Ele chegou a ser violento fisicamente com ela? Ela tem algum exame de corpo de delito, alguma coisa assim, pregressa com violência Não, física? Não. não. Exame de corpo de delito, não. Junho vai chegando, junho de 2025. Como estava, Mariana? Vocês sabem o que acontece? Ela sabia que ele ia nessa festa, eles conversaram, porque apesar da medida protetiva, como vocês mesmos falaram, ele mantinha ainda uma proximidade, uma aproximação a ela. Como que foram esses dias anteriores? Sim, ela estava de férias e esse bar é perto, é um bar, né? Um bar que tem festa, enfim, é perto da casa dela. Então ela tinha sempre o costume de ir nesse local. E ele sabia que ela iria, né? Que ela sempre estaria nesse local que ela frequentava. Então, nesse domingo, no dia 8 de junho, ela foi até o local e ele chegou logo em seguida. As E pessoas eles viram. conversaram, viram, sim, Foi viram. 8 de junho, não 9 de junho, é que eu li que ela teria desaparecido no dia 9 de junho. Como que é essa história? Dia 8, Foi um se encontram domingo. de repente na madrugada ou foi durante o dia? Foi durante final da tarde, Tá. começo da noite. E as pessoas viram? Tem alguém que relata como é que eles estavam, doutores? Assim, se o doutor Fábio quiser falar, a doutora Larissa. Teve briga, teve romance? Como que as pessoas relatam os dois próximos? Como sempre acontecia, eles sempre se, né, encontravam em algum local e tinha aquela questão de ciúmes, né? Porque como eles não estavam mais juntos, ela já tinha entrado com a medida protetiva, isso era uma coisa que tinha irritado ele muito, isso acabou fazendo com que ele perseguisse mais ela, inclusive a família fala que depois que ele inicia, que ele recebe a medida protetiva, ele fica perseguindo ela com mais frequência. Quando a família, por exemplo, via ele 5 horas da manhã já na porta da casa, esperando ela sair, porque a insistência dele era vamos conversar, e ela sempre, ó, não tem mais o que conversar, não quero mais, acabou. Então ele ficava naquela perseguição para poder encontrá-la nos locais e impedir com que ela se relacionasse com alguém. E isso começou essa guerra, ela não podia ir a algum lugar que ele ia atrás, se ela saísse, ele ia para outro local para procurar ela, então ficava essa, não, você não fica comigo, mas não fica com ninguém mais também. E aí aquela perseguição ocorre com mais frequência. Depois que um crime como esse acontece, muitas vezes ex-mulheres aparecem contando e relatando histórias pregressas que confirmam, inclusive, o caráter do abusador ou do feminicida. Isso aconteceu? Ele tem um passado? Ele tem filhos? Ele tem ex-mulheres aparecendo até para falar ele quase me matou, alguma coisa assim? Ele tem uma filha de 6 ou 7 anos também, de um E, antigo relacionamento. e a ex-mulher fala alguma coisa? De como ele era? Não, Nos autos não não tem. falou nada, não trouxe nada. Tá. Aí vai chegar naquele dia 8 de junho, então ela vai estar numa festa, num domingo, e ele vai chegar. As pessoas relatam se teve grito, briga, como que ela sai com ele puxa ela, o que acontece? Bom, pelo que a Ela, gente... Por desculpa. favor, doutora, pode Não, continuar. pode continuar. Desculpa, pode continuar, Pelo que a doutora. gente, pelo que a gente observou e escutou das testemunhas é que eles discutem ali e saem do bar juntos, né? Ela Eles não é saem do forçada bar. aí. Sim, ela entra no carro com ele, não se sabe se ele forçou ela a entrar no carro ou se ele ameaçou ela de alguma forma para entrar no carro. Mas o que as testemunhas nos informam é que ele viu ele conduzindo ela até o carro, Tá. né?
E ela entra, mas não pede socorro, não grita. Ela manda alguma mensagem para alguém, alguma coisa assim? Isso, sucessivamente, né, ela manda uma mensagem para a mãe, falando que não tinha condições, que ela tava querendo ir embora, mas que o Felipe não queria levá-la, né, e que ela ia dar um jeito de ficar por lá, porque não tinha como ela voltar, e a mãe no dia seguinte ela voltaria, porque inclusive no dia seguinte ela tinha uma consulta muito importante com a filha dela. Era uma consulta que ela não falhava de jeito nenhum. E nesse dia, depois desse áudio, não se ouve falar mais de Mariana. Nada mais. Nada mais. Nada. Quando que é Essa dado... mensagem, Fala, doutora, por favor. desculpa, essa Não. mensagem que ela envia para a mãe, ela chega na fazenda, né? Porque, como o doutor comentou, ele era caseiro da fazenda, e a fazenda era de difícil acesso, então, não, como ela não tinha carro, ela não teria como retornar. E aí, quando ela chega na fazenda, ela avisa a mãe que ela chegou: mãe, estou na casa do Luiz Felipe, amanhã cedo estou em casa. Aí passa um tempo, ela manda: realmente não tem jeito. Estou com raiva, a gente discutiu, e depois as mensagens cessam, nem chega mais mensagem para ela. E aí, como que a família vai percebendo que Mariana desapareceu? Quando que é feito o boletim de ocorrência? Porque aí elas tentam contato com a Mariana e não conseguem, né? Elas ligam, mandam mensagem, as mensagens não chegam. Então, a Gabriela, que é a irmã dela, que inclusive deu entrevistas e tudo mais, foi ela que foi junto com a Mariana registrar a medida protetiva, né? Foi fazer a medida protetiva com a Mariana. Então, quando ela chega do trabalho, desculpa, no domingo ela não trabalhou, ela estava de folga. Quando ela chega, ela foi viajar. E aí, quando ela chega no domingo à noite, elas não têm mais notícias da Mariana, não consegue. A mãe passa para ela: olha, a gente não conseguiu, não está conseguindo falar com a Mariana, não está conseguindo. E aí elas começam a buscar a Mariana em volta, não conseguem. Aí a Gabriela vai até a delegacia e registra o boletim de ocorrência. Se eu não me engano, foi domingo à noite, né, doutor? Que ela registrou mesmo, domingo de madrugada. Por isso que dá dia 9 de desaparecimento, porque já foi na madrugada do dia Isso, 9. E a isso. polícia Perfeitamente. registrou numa boa, não ficou com aquele papo de quem tem que esperar 24 horas, nada disso. Não, registrou. É porque Aí, diante da protetiva e diante de tudo que já estava acontecendo, foi registrado naquele momento. e tem uma informação, Mariana foi para a fazenda onde Luiz Felipe trabalha. O que que a polícia fez? A polícia Nesse começa, momento, a polícia começa a verificar as câmeras para poder acompanhar todo o Alguém trajeto liga para o da, Luiz da... Felipe, a mãe da Mariana liga para o Luiz Felipe, a polícia liga para o Luiz Felipe, falando: a Mariana está aí, alguma coisa, ou não é feito contato com ele? doutora. sim. Sim, foi feito contato com ele. Nos primeiros, no primeiro momento, a família já entra em contato com ele e ele, da forma mais, desculpa o termo, mas da forma mais cínica possível, ele fala que, nossa, ela sumiu, ela veio embora comigo, ela saiu do bar Da comigo, mas festa. depois ela simplesmente desapareceu. Eu não sei. E, Assim, inclusive, depois ele voltou no bar, e falou assim: ah, alguém viu a Mariana aqui? Aí, inclusive, uma das testemunhas fala assim: como assim, Luiz? Ela foi embora com você? Aí ele: não, ela ele sumiu, nega ela até que ele brigou. tenha ido com ele para fazer. Tem câmeras na fazenda? Porque hoje em dia é super normal ter Então, câmera em em todo lugar. Taubaté, tem o COI, né? São as câmeras na cidade, que a polícia tem acesso. Então, pela placa do carro, puxaram o trajeto que ele fez. Maravilhoso, tá. E dentro da fazenda tem câmera, vocês sabem? Deve Não, ter, entrando. Ou é uma fazenda simples? Eu achei que fosse uma fazenda. não, uma fazenda bem simples, Ah, tá. bem Pensei que fosse. antiga. Tá. Não, porque geralmente eu imaginei, pode ter câmera na entrada, né? Você põe câmeras espalhadas até para segurança. Mas aí ele fala que ela sumiu, desapareceu, ele volta para o bar, o cara do bar ainda fala para ele: meu amor, ela foi embora com você. A polícia já chama ele para dar depoimento, alguma coisa? Aí ele fala, ele ajuda nas buscas, inclusive. Ele ajuda a família. Ele fala para a família: não, eu vou ajudar vocês, vamos procurar. Inclusive, ele fala,
ajudando nas buscas, não sei o quê. E aí, Com a mãe a do irmã lado, com a mãe com a mãe e com a irmã da Mariana. sim, com Sim, a a todo família momento. toda. Sim. E aí, no final, no entanto, no começo, elas inclusive achavam que ela ainda estava desaparecida, elas nem, não achavam que ela tinha morrido. Aí a Gabriela começou a desconfiar, a irmã, quando ele falou assim: ah, nossa, mas a gente já procurou em todo lugar, acho que é melhor a gente procurar no IML. Ah, Agora, a mãe Aí não que ela. confrontou ele, falou, coraçãozinho, ela foi com você para sua casa, falou que ia voltar só amanhã e ela mandou outra mensagem falando, não dá mesmo, não sei o quê. Alguém confronta ele com essas mensagens? Ele fala, responde o quê? Que ela pegou, enlouqueceu e foi embora a pé? sim, Sim, na verdade ele não sabia até então que a Mariana tinha mandado mensagem para a mãe. Mas a mãe Ele se, sabia que ela tinha mandado a mensagem. Ela mãe estava sabia, fazendo a busca com ele. E ninguém, a sim. polícia não confronta ele. Quando ele fala, não, eu nem fui. Ninguém confrontou esse homem com essa mensagem? Sim, confrontou diversas vezes. É. Até na porteira um vídeo, né, que está nos autos também, onde na porteira a irmã confronta ele e fala assim, não, ontem, quando eu saí do bar com ela daquele jeito ignorante que você sabe que ela era, quis brigar comigo, daí ela mandou parar o carro, eu parei e ela desceu. Só que quando eu fui na frente que eu manobrei o carro, quando eu voltei, ela já sumiu, já não vi ela. E tem em vídeo ele falando isso? Tem um vídeo ele falando isso na Eu porteira. consigo mostrar esse vídeo, não? Temos aqui, né, doutora? eu tenho o vídeo aqui, Temos, tenho. Vocês podem temos. me mandar? Enquanto a gente está falando aqui, eu vou pedir para a edição Posso. colocar o vídeo. Sim, Me manda para a produção, por favor. E aí ele fica nesse personagem e vai todo mundo fazendo busca. E ele sim, fala, junto vamos ao com. IML. Sim, ele fica todo momento procurando e mandando áudio. Todo mundo que perguntava para ele sobre ela, ele falava assim: pelo que eu estou percebendo, eu vou ser o primeiro acusado, né? Porque eu que saí com ela do bar, mas eu quero dizer que eu Nossa. estou ajudando todo mundo aqui, eu também estou preocupado com ela. E ele ficava bem se esquivando de todo o cenário, né? Para poder se ocultar. E aí passa o dia 9, a segunda-feira inteira. Quando que ela é encontrada e como ela é encontrada? Bom, a família toda vai com populares ali do bairro ali até a fazenda novamente. Quando chega nessa porteira, ele se sente confrontado e todo mundo querendo invadir a família, a fazenda. E ele se sentindo naquela situação, ele pega e acompanha os policiais civis que já estavam nessa hora, com as imagens aonde viram ele fazendo um percurso. E nesse percurso que eles viram, eles fizeram o mesmo trajeto. Na mesma quantidade de tempo que eles viram pela câmera, eles foram seguindo até que chegou num determinado local, que a gente chama do Rio Una. Eles desceram do carro, bom, mais ou menos é aqui o tempo. E quando eles viram num banco de areia, pela infelicidade, graças a Deus, quando ele joga a bota sem o cadarço da Mariana e mais o celular que ele havia quebrado, em vez de correr pelo rio, ele ficou armazenado num banco de areia que nem ele esperava ter ficado. A partir desse momento, os policiais civis, eles resgatam aquelas provas e aí vão para a fazenda e chegam lá e vê os populares tudo querendo invadir. Eles pegam o Luiz Felipe e levam para a delegacia. Falam assim, ó, é melhor a gente sair daqui porque senão eles vão linchar vocês. E aí, nisso, eles levam na delegacia. E lá ele fica sendo submetido às perguntas, aos interrogatórios. E pela expertise de todo o departamento do DEIC de Taubaté, chega em um momento que ele acaba não tendo por onde escapar mais, e ele fala assim, ó, fui eu que matei e enterrei ela em tal local. Então, explica para a gente mais ou menos onde é esse local, porque o corpo já estava sendo procurado já há horas. Ninguém conseguia. Como a doutora falou outrora, era um lugar de difícil acesso e que ele tinha muito conhecimento, porque ele vivia muitos anos ali. Então, ele procurou um local onde era o pessoal fala que era uma erosão, sabe, como se fosse um buraco profundo, ele a enterra ali e deixa ali. E é um local que realmente os policiais falam. Se ele não desse o local, jamais iríamos saber onde é. Porque ninguém imaginaria que ia ter acesso àquele local. Ou seja, é a bota e o celular que
confirmam que ele... E o carro parando, óbvio. Na câmera não dá para ver ele levando o corpo. Não, Não, porque ele enterra o corpo na própria fazenda, onde ele comete o crime. Ele só vai até lá para jogar a bota e o celular. Porque ele queria desviar as investigações. Imaginava ele, bom, vou jogar isso aqui a 5 quilômetros adiante, vou desvirtuar toda a localização aqui, né? Ele só não sabia que o carro dele estava sendo gravado com a placa. Perfeitamente. Era uma questão de toda uma premeditação, sabe, de todo um projeto que, como eu e a doutora Larissa acabamos chegando a uma conclusão, é que ele já havia planejado isso aí. Já tinha todo um projeto já realizado por ele para cometer esse crime. A pergunta que eu vou fazer, se a pessoa não conhece o crime, não vai entender, mas vai entender daqui a pouco. Essa confissão que ele disse que matou e que jogou o corpo, essa confissão foi filmada, foi gravada pela polícia? não, essa confissão foi informal, né? Ele confessou informalmente para a polícia, desculpa. E depois que ele constitui um advogado de defesa, na delegacia ele já muda a versão. Ele já Não, ele pode já falar. muda, e aí ele confessa informalmente para os policiais, falando que realmente ele Tinha matado cometeu ela. crime, exato, que ele cometeu crime. Só que aí, quando ele constitui um advogado de defesa, ele já muda totalmente a versão. Ele fala que ela tirou a própria vida e que ele só ocultou o cadáver porque a família dela era muito perigosa e como ele tinha medida protetiva, ele ia ser o primeiro a ser acusado. Então, por isso que ele fez isso. E ela teria tirado a própria vida como, gente? Com ele ali? Ele diz que ela se enforcou num galho de uma árvore. Que Nossa, ela estava ali na porta. E tem essa corda, tem esse galho, tem... E, sim, inclusive foi feito uma reconstituição dos fatos pela polícia, né? E é totalmente inviável essa alegação, porque o galho da árvore não suporta o peso da Mariana, né? Porque ela tinha em torno de 70 quilos. E é um galho super fino que não tem. Não tem como. Não tem. Fisicamente é impossível. E a Mariana, qual é a causa-morte dela? Deu para se pegar? Porque o cadáver ainda não estava tão em decomposição assim. Ela morre de quê? Ela morre de asfixia. Foi asfixia. Asfixia mecânica mesmo, mas é por uma corda, por um cordão, pela mão? Isso que é o interessante, porque, como a doutora disse agora, primeiro ele fala que era numa árvore que ela tinha se enforcado, depois, falou, mas isso aqui é impossível, a árvore é muito fina. Ele falou, não, eu acho que não é essa, eu acho que é essa aqui. Então, aí ele começa as contradições. E é muito importante a gente fazer uma menção aqui, é que ele fala que quando ele chegou, ela estava pendurada na árvore com o cadarço da bota. Uma coisa também totalmente impossível. Não dá. Né? Porque o cadarço é um material muito fino, não comportaria o peso, né? E também a questão da asfixia mecânica, voltou o laudo explicando sobre o que causou a morte de Mariana. E ele alegando que era enforcamento, é importante a gente fazer a menção de que o enforcamento de um corpo pendurado, ele vai ficar na forma, né, aqui atrás da orelha. Sim. Fica a marca da corda. E a marca no pescoço de Mariana era uma forma de mão, como se fosse feito com os próprios É uma esganadura dedos, mesmo. Sim, perfeitamente. Não então desconstrói totalmente. Não com o cordão da bota. Sim, Ele porque tem senão a ficaria com a esganadura. marca, né? Tá. Ficaria com a marca da corda atrás da orelha, que é o que a gente vê muito em pessoas que cometem esse tipo de crime, né? Que tiram a vida. E então a marca no pescoço de forma linear é o que contradiz totalmente o que ele diz. Eu estou vendo muita gente assumindo ocultação de cadáver, porque acho que o pessoal descobriu que a ocultação de cadáver, a pena é baixa, né? Sim, doutor. Temos que aumentar essa pena. Essa pena tem que, para 20 anos, as pessoas vão começar a ficar com dúvida que mais elas vão, como violenta emoção, legítima defesa, está muito na moda isso, e surto também. Está muito na moda. Ele teve violência sexual com ela?
Então, isso a gente não consegue afirmar. Voltou um laudo, mas a gente não consegue saber se houve mesmo a violência ou não. E ele, até hoje, ele mantém que ele não matou. Que ela Mantém que tirou ele a não própria matou. vida e que ele, na verdade, oculta para ele não ser confundido como um feminicida. Perfeitamente. Exato. Tá certo. E ele já foi denunciado? Já foi denunciado. Pelo quê? Ele foi denunciado por feminicídio, com agravante do descumprimento, né, da medida protetiva, porque como ela tinha medida protetiva em Ah, desfavor, então ele foi denunciado. Já foi denunciado e a denúncia já foi recebida. é muito recente. A gente está gravando aqui em agosto de 2025, esse crime é de junho. Então a denúncia foi até rápida, né? 60 dias aí já se conseguiu fazer a denúncia. Tem ideia das audiências de instrução? Quando que ele vai, se vai ser pronunciado ou não? Quanto tempo? A audiência agora de instrução é dia 10 de setembro já. Nossa, de São Paulo já está mais rápido também, que eu tenho percebido que o Nordeste está assim. Casos de junho são julgados em dezembro. Então São Paulo também já está, o estado de São Paulo está sendo mais ágil. Eu acredito que pela questão de comoção aqui da cidade, isso daí eu acho que pesou muito em todas as investigações. E a equipe também do DEIC, de Taubaté, também foi super competente e resolveu essa questão de uma forma assim, bem célere. E não podemos também tirar o prestígio do Ministério Público também, que abraçou o caso Mariana também, está trabalhando com muita excelência no caso. As expectativas. Como é que está a família da Mariana? Elas estão muito mal mesmo, porque o pai da Mariana, ele morreu em dezembro. O pai dela morreu em dezembro e agora elas perderam a Mariana. E as filhas da Mariana? A filha da Mariana mais velha tá com o pai, está com o pai, e a mais nova tá com a avó, a mãe da Mariana. Ou seja, ele é o que eu sempre digo, ele não mata só a Mariana, né? Que já seria uma morte. Ele mata uma estrutura, ele mata filhos sem mãe, ele mata a mãe, ele mata a filha, ele mata a amiga, ele mata a futura esposa, ele mata uma história que bate em muitas pessoas, né? A morte da Sim, Mariana é uma morte coletiva, na verdade. sim, a Mariana era uma garota muito extrovertida, muito alegre. Ela tinha um grupo de amigos bem grande, porque aqui em Taubaté, como a doutora frisou, é uma cidade do interior, então o pessoal que gosta muito de cavalgada, gosta muito de andar a cavalo nos finais de semana, gosta muito de ir nesses bares, Festa aonde tem a junina, música era em junho, country, né? Festa né? junina. Exato. Então, ela se agrupava com esse pessoal que ela tinha, como eu disse, muito querida, sempre sorrindo, sempre alegre. Então, ele mata a alegria não somente da Mariana, mas ele mata a alegria dos amigos, a alegria da família, que sente falta. Nós tivemos uma reunião com a família esses dias atrás, e você nota na mãe uma mulher triste de toda a família, sabe? E imagino eu de como deve estar as filhas dela com a falta daquela garota Mariana que sempre teve a alegria de viver. Ele está em Tremembé? Ele está preso em Tremembé? Sim, tá em Tremembé. Porque é bem aí, né? É do É lado, bem do do lado, lado. é do lado ali. Eu já me lembrei do Ulisses, que está lançando o livro Tremembé, Presídio dos Famosos, vem série, vem tudo. Tremembé ficou nos holofotes. E como ele está ali, ele está entre os conhecidos ali. Ah, eu quero continuar acompanhando esse caso. Em breve deve ter a pronúncia, então. Você falou em setembro, as audiências Sim. de instrução. A pronúncia deve sair lá para novembro, acho. Uma coisa assim, porque tem tempo, tem aqueles prazos, tem isso, tem aquilo. Então, por favor, avisem a gente quando tiverem mais novidades da história, para a gente. Fica o convite para a mãe da Mariana, para as irmãs da Mariana falarem também, que é super importante. Tem mais algum ponto desse caso que eu não perguntei, que vocês gostariam de falar? Com vontade. Porque a gente falou Que eu me lembro. da motivação. Para vocês é um crime premeditado. Ele não confirma nem que ele matou. Então a gente não vai conseguir, dentro da narração dele, falar
se é premeditado, porque ele vai manter, provavelmente, essa história. Então, ele foi confrontado? Assim, mas espera aí, você disse que matou e agora você disse que não matou? Ou isso vai ficar para as audiências? Isso vai ficar para as audiências. Então, teremos mais novidades. Então, Inclusive, Beto, se eu não me engano, o aniversário da Mariana era nessa semana também. Acho que era dia 10, o aniversário dela, o dia 11 junho? de junho. Quando ela Ou foi morreu? na semana Então anterior. tem muita data forte aí. Aniversário Sim. dela, que você comemora a vida, eu te dou a morte de presente. No dia dos namorados, você não vai passar com ninguém, se não for comigo. E ela não passa. Tem muitos pontos aí fortes de desejo de morte. Não sei se ele premeditou total como ela morreria, mas que tem o desejo, tem, né? Ou ela vai ficar comigo, ou adeus. Sim, Exato. é isso que a gente observa, sim, Foi presente de aniversário dela, a morte. infelizmente. Doutores, muito obrigado pela entrevista. Espero a gente se encontrar em breve, já com a atualização dessa história toda e que a justiça por Mariana seja feita o mais rápido possível. Muito obrigado. Eu que agradeço a Eu que oportunidade. agradeço, Beto. Muito obrigado. A gente se vê, espero que bem breve, porque quanto mais rápido a justiça é feita, mais a família pode começar a viver o luto e não mais o pedido de justiça. Então, um abraço para vocês. Um abraço. Um abraço, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Eles acharam a bota da minha irmã. O que eu tenho com isso? O que você tem com isso? Você não sabe? Eu não sei o que aconteceu. Você saiu com ela do bar. Então, eu já falei lá no estabelecimento, na delegacia, eu saí do bar, porque ela tava entretando comigo, foi que eu tava vendo biscatalhada, e fui até com o Alexandre. Daí ela mandou pagar a bebida lá, daí eu saí, daí ficou 2 minutos discutindo comigo, porque essa já é a segunda vez que ela faz. E ela saiu do bar com você e ela veio aqui pra sua casa. Não. Veio 9 horas da noite, ela mandou áudio pra minha mãe. Mãe, tô aqui no Luiz, a gente se desentendeu e amanhã cedo eu vou embora. E 9 horas você voltou lá no bar pra falar pro Alexandre, perguntando dela, sendo que você já sabia onde ela tava. Não, eu falei tudo na delegacia. Eles puxaram tudo pelo radar. Até foi meio-dia ontem que eu saí, que eu fui na peixaria. Depois da peixaria eu fui na casa da minha tia. Tudo eles puxaram no certo lá. Onde que ela tá? Eu não sei, se eu soubesse, eu amo a sua irmã. Vamos lá pra você mostrar, só pra gente poder enterrar o corpo. Onde? Meu Deus do céu. Se você tá assim, você pensa, eu não tô conseguindo comer. Gabi, eu não tô conseguindo. Eu não tô. Na verdade, depois que eu saí de lá do bar lá, eu passei perto do Biano, eu ia lá, por Deus do céu, eu ia lá naquele bar lá do... Mas ela tava aqui 9 horas na sua casa. Tava. Você pode Tem um áudio dela falando, eu tô aqui no Luiz, vou embora amanhã cedo. Tem um áudio dela para minha mãe, eu estou aqui no Luiz, eu vou embora amanhã cedo. Não sei, ela fez isso, porque não dá pra me entender ela. Porque ela me mandou aqui, eu até vou achar aqui pra você, que ela falou que aqui ela não entrava mais, por causa da minha mãe. Por causa da minha mãe, vocês devem saber da situação que ela trazia, que era minhas ex aqui. Tenho aqui uma... Onde que tá, Mariana? Eu não sei, Gabi. Se eu estivesse fazendo alguma coisa pra ela, eu chegava e falava, porque eu sou homem. Eu amo o tanto que eu sofri na mão dela. Você pode ver o tanto de áudio que eu mandava pra ela. Então eu vou chamar a polícia.